Olá, quero continuar a falar sobre teologia do culto e hoje eu quero apresentar uma definição de culto. E a partir dessa definição nós poderemos prosseguir enfocando alguns aspectos. Então, nós entendemos que o culto cristão é uma expressão da alma que conhece a Deus e que deseja dialogar com o seu Criador, mesmo que este diálogo, por alguns instantes, consista num monólogo edificante no qual Deus nos fale por intermédio ou por meio da sua palavra. O culto, então, sempre é dialogal. Nós já falamos que o culto envolve o fato de que Deus é quem procura seus adoradores, é Deus é quem nos chama, Deus é quem nos vocaciona e nos capacita a responder. Então, o culto começa por Deus. Pessoalmente, eu entendo que liturgicamente o culto deve começar pela palavra, porque é Deus quem nos fala primeiro, Ele que nos ama primeiro, é Ele que nos chama à adoração e nós respondemos. Eu tomo como base uma definição antiga de um autor que eu conheço pouco dele, chamado Vítor Sandoval Garcia. Eu creio que é um autor mexicano. Um artigo que ele escreveu quando eu era ainda estudante, numa revista do seminário Juan Calvino, no México. E essa definição dele me impactou e eu a tomei como referência para as minhas pesquisas. Ele definiu o culto da seguinte forma: em essência, o culto é um encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo. Deus fala à sua igreja por intermédio da sua palavra e a congregação expressa a sua adoração ao Senhor mediante as orações, oferendas e hinos. Bom, aqui nós temos um ponto de partida. Culto como um diálogo iniciado por Deus. Bibi Warfield, um teólogo que eu creio que já fiz menção, em certa ocasião, falando sobre o preparo dos estudantes de teologia, ele fez uma advertência. Se não há fogo no púlpito, cabe a você acendê-lo nos bancos. Nenhum homem pode fracassar em encontrar-se com Deus no santuário, se ele traz Deus consigo para ali. Como é fácil transferir a culpa de nossos corações frios para os ombros de nossos líderes religiosos. Fecha aspas. Isso é uma verdade. A culpa parece ser sempre do outro. O outro é responsável. O outro é responsável pela nossa falta de comunhão, pela nossa falta de interesse real, de fato, de cultuar a Deus. O culto, meus irmãos, é a resposta reverente e adoradora que só se torna possível pela graça de Deus, que nos dá vida. Jesus Cristo diz que veio para que nós tivéssemos vida, vida em abundância. Paulo fala aos Efésios que ele nos deu vida, estamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, culto é possível pela graça de Deus que nos capacita para este evento. Por isso que a grandeza do culto não está em sua pompa, em geral superficial, crédula e inutilmente substitutiva. O culto, a sua grandeza não está na qualidade das pessoas, brilho do coral, eloquência do pregador, beleza do templo ou qualquer outra coisa que possamos apresentar. Na realidade, a grandeza de nosso culto está na santidade majestosa de Deus. Se nós não tivermos essa dimensão, nós começaremos, como eu disse há pouco, a criar substitutivos, que serão, na realidade, nossos trapos de imundícia, que tentarão ocupar o lugar do Deus majestoso. Nada é mais eloquente do que a nossa obediência a Deus em nosso culto solene e em nossa vida de culto. Que Deus nos abençoe e que nos dê um sentido real de culto e que nós nos apresentemos diante dele em adoração, em serviço, em obediência. Amém.